Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Eu fico agradecido aí pela oportunidade que o pastor Maurício me deu de estar aqui com vocês. Para os que não me conhecem, me apresento rapidamente, apesar que já estive aqui na igreja com os irmãos em pelo menos 2 ocasiões com a minha família. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente, atualmente estou em disponibilidade. Até o ano passado estava junto com a Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí. E esse ano eu estou em disponibilidade. Conheço o pastor Maurício do tempo que estou aqui no estado de São Paulo, que fazem 6 anos atualmente. Vim para cá não por causa da igreja, mas por causa do meu trabalho secular que eu tenho. Eu e minha esposa e minha família somos do Paraná, lá da região de Cascavel, lá no oeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu, para quem quiser se localizar. A gente vem da Igreja Presbiteriana Independente de lá. E nesses 6 anos a gente tem optado sempre por estar em algumas igrejas. Esse ano especificamente que a gente ainda não está em nenhum local, mas temos também a oportunidade de visitar várias igrejas, e a IP de Itupeva é uma delas, e eu sou grato a Deus por ter esse tempo aqui com vocês. A minha família não está hoje porque as minhas 2 filhas estão nas provas bimestrais, e elas, lá na escola delas, lá para quem é pai e mãe sabe, né, são só 4, 5 dias de prova, e faz todas as matérias de uma vez só, e elas estão lá intertidas com matemática, física, geografia, essas coisas aí que você já deve ter passado algum dia na tua vida aí, mas não vai faltar a oportunidade delas estarem aqui juntos. E o pastor Maurício me lançou o desafio de, além de estar aqui com vocês, trazer um tema que é falar um pouco sobre missões. E eu vi aqui que a igreja já tem esse tema muito claro, né? Eu vi aqui na figura do Marcelo, que o jovem aí corajoso que está pegando aqui à frente, veio aqui, falou, né? Desafiou. E o outro irmão aqui, que eu não lembro o nome agora, que esteve aqui testemunhando também, ele está aqui, né? Toninho, que também vivenciou na prática o que é estar num país desse. E o que eu tenho, né, para contribuir com vocês que já vivem isso. Na verdade, eu quero desafiar vocês a meditarem um pouco mais de quais são os motivos que nos levam a fazer missões. E eu quero começar com uma frase que eu ouvi essa semana e que talvez te inquiete um pouco. Porque quando a gente fala de missões, me parece que é até uma coisa à parte da igreja, né? A gente vai falar de missões, parece que existe a igreja local e existe missões dentro da igreja, né? E se você for olhar a mensagem de Jesus Cristo, antes de ser alçado aos céus, qual foi a frase final de Jesus Cristo para os seus discípulos e apóstolos? Ide por todo mundo, não é verdade? Você que é cristão aí de berço sabe muito bem. Pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso ou não é a nossa missão? Né? A ideia de missão, então, ela é também a Líbia. Ela é também os povos não alcançados. Ela é também levar Jesus até os confins da terra. E daí a gente pode cair dentro dessa perspectiva de que talvez levar Itupeva a Jesus já foi feita a nossa parte. Porque ninguém disse vá e converta, vá e obrigue, como algumas religiões, inclusive essa da Líbia lá, né, tem uma ala radical deles, vamos considerar assim, dos islãs, né, que eles obrigam você a confessar, né, é uma obrigatoriedade, isso você pode pagar isso até com a sua vida, caso você não aceite essa religião. E o cristianismo não é assim, ele diz que vá e fale do evangelho. Então a gente pode cair no pressuposto que o evangelho de Jesus Cristo não precisa mais ser falado aqui no Brasil, porque está aí para quem quiser ouvir, não é verdade? Eu vindo para cá, eu vim de Jundiaí para cá, fui passando aqui por dentro de alguns locais aqui que o Waze me mandou, e vi aí pelo menos 5 portas de igreja abertas esperando para começar o culto, das mais variadas, mais pentecostais, menos pentecostais, tradicionais, cheguei até aqui. Então me parece que não é uma dificuldade hoje no Brasil a gente falar que todos têm acesso a ouvir de Jesus Cristo. Me parece que esse é um assunto resolvido. E aonde vai entrar então? Vamos nos ater a falar de Jesus Cristo para os povos não alcançados, que muito bem feito foi desafiado aqui pelo Marcelo e pelo Toninho? Vamos nos limitar
a falar que missões é, então, levar Jesus Cristo para aqueles que não ouviram ainda, apesar que pode ter algum povo não alcançado aqui no Brasil. Mas diga-se de passagem, se tem um país que é totalmente aberto a religiões e que a gente não tem dificuldade nenhuma de vivenciar, é o Brasil. Inclusive o cristianismo, inclusive as igrejas evangélicas, protestantes, tradicionais, reformados como nós somos. Então o que cabe a nós aqui como igreja hoje? Vamos nos ater? Não quero aqui em nenhum momento tirar partido de todo o trabalho que tem sido feito e que esse dinheiro levantado sirva realmente para que essas pessoas que estão lá falando de Jesus Cristo para povos não alcançados ou para pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, realmente consigam seus objetivos. Mas eu quero te desafiar a pensar um pouco mais sobre o que realmente pode motivar, o que pode fazer a igreja ser uma igreja missionária. Obrigado, irmã. Veio bem cheinho, quase derrubei. O que pode levar uma igreja a ser missionária? O que pode levar você a ser missionário? Qual é o conceito? Qual o ensinamento primordial que Jesus deixou para nós? E eu ouvi uma frase essa semana que me deixou um pouco inquieto. E eu queria dividir um pouco com elas. Não lembro agora qual foi a pessoa que falou, mas eu ouvi isso ouvindo uma pregação onde dizia assim: difícil é amar o próximo, porque o que está longe é fácil de amar. A ideia que ele quis dizer aqui, que difícil é você mostrar o amor de Jesus Cristo para o teu próximo, porque você vai ter que se incomodar de sair da sua zona de conforto e demonstrar o amor de Deus para esse teu próximo. Agora, o que está longe, confesso que eu fiquei aqui com o vídeo que foi colocado, impactado de ver aquelas pessoas de joelhos, sabendo que hoje elas morreram. Isso me deixou muito impactado. Só que se você for parar para pensar em um pouquinho, e eu confesso aqui, não sei até se isso não é um erro, um pecado, de que isso me atormentou por alguns minutos enquanto orei pelas famílias dessas pessoas que morreram, falando de Jesus Cristo, e esse sentimento de impacto acabou logo que a gente começou a cantar outras músicas. E se você for ver as guerras que estão aí, e a internet hoje nos permitem assistir uma guerra, como se estivéssemos assistindo uma novela, como se estivesse assistindo um filme, onde você vê vídeos de pessoas explodindo, literalmente explodindo com bombas, e isso lhe parece até um filme de ficção, porque não me parece que é real, mas é real. E você fazer uma oração por essas pessoas não é muito difícil, Guilherme? A gente pode parar aqui, fazer 1 hora de oração, talvez incomode um pouquinho o teu joelho, ou a tua paciência, ou a tua vontade de voltar para casa, mas nada além disso. Nesse sentido, é sim muito mais difícil amar o próximo. Agora eu te faço uma pergunta, todos aqui acredito que vão saber responder. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças. E que Jesus fala assim, qual que é o segundo mandamento? Quem me ajuda? Amar o próximo como? Então você há de convir comigo que a mensagem que Jesus Cristo deixou para nós é que o exercitar, amar o próximo, é algo que pode te levar a Deus. E eu não quero aqui me delongar muito, mas se você for ler a epístola de 1 João capítulo 4, onde fala Deus é amor, só para citar o versículo 16, e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Agora, o que é esse amor? E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Não fiquem assustados se a minha introdução foi muito comprida, ela durou já 8 minutos, mas não é proporcional, tá bom? Mas o que é esse amor de Deus? Será que a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele? É um sentimento?
É algo que é despertável no meu ser? É uma paixão? É algo que tem que vir de fora para dentro e eu tenho que sentir algo? Como talvez o sentimento que às vezes você pode ter tido em algum momento da sua vida por uma pessoa do sexo oposto? Ou o desejo que você tem de algum objetivo na sua vida? Ou o desejo que você tem de vir até essa igreja, porque de alguma forma essa igreja te contempla, te completa e te faz se sentir melhor, porque te aproxima de Deus? É desse tipo de desejo que nós estamos falando? É do mesmo desejo, da mesma paixão que a gente sente muitas vezes por ter algum objeto material e conquistar? É sobre esse tipo de amor que nós falamos? É algo que depende de algo exterior vir até mim? E daí eu quero entrar aqui numa discussão com você muito sadia, que o próprio apóstolo Paulo teve com a igreja, com uma das igrejas que ele fundou enquanto era apóstolo de Jesus Cristo aqui no nosso meio. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Essa água está me ajudando bastante, que bom. Tem uma versão aqui, eu vou ler na minha Bíblia, eu não sei se é a nova versão internacional, acho que está certinho. Não, a minha nova Almeida atualizada, tá? Então talvez vai diferenciar um pouquinho da que vocês vão acompanhar aqui, mas a mensagem é a mesma. Apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a uma das suas igrejas, aqui especificamente a igreja de Corinto, ele começa a dissertar sobre o que é o dom do amor. Quero colocar aqui para vocês de antemão que Paulo está passando por um problema grave na igreja de Corinto. Ele recebe seus discípulos, carta dos seus discípulos, que está havendo problemas graves. E esses problemas estão sendo colocados dentro do culto. Por exemplo, a ceia, que nós vamos participar logo depois da mensagem, e eu te convido já a refletir nesse texto para que você venha participar da ceia com este tema no seu coração, ela era feita de uma forma diferente. A ceia na época de Jesus Cristo era um partir do pão realmente, onde as pessoas se chegavam para se alimentar e não apenas saciar a sua fome espiritual como a sua fome física. E o que acontecia é que os que chegavam primeiro comiam e não deixavam para os outros que chegavam depois. Um problema sério. Não sei, se já estudou um pouquinho, você vai perceber que isso acontecia. Era como se aqui tivesse um grande banquete, eu cheguei antes, o grupo de louvor chegou antes, a gente já olha a mesa aqui, já come, e daí quem chega na hora do culto, ou chega em cima da ceia, fala, poxa, mas e a minha parte? A tua parte foi, demorou. Um outro problema grave que existia na igreja de Corinto, era de que as pessoas que estavam aqui, né, os ministros de louvor, os levitas, ou como quer você que cheira, ou aqueles que falavam, aqueles que levavam a palavra, os professores, ou os diáconos, que eram aqueles que repartiam as coisas, os bens entre os que mais necessitavam, se julgavam melhores do que aqueles que estavam sentados nos bancos. Como se existisse degraus para a sua espiritualidade e que aqueles que estavam acima deveriam ter algum tipo de consentimento de que eles eram melhores. Melhores do que os outros. E aqueles que falavam em línguas, alguém aqui fala em línguas? Não? Tem um irmão ali, ó. A nossa igreja aceita dons de línguas. Até muito pouco tempo atrás, a gente achava que isso era uma época só de Atos. Hoje a nossa igreja aceita. Mas aqueles que falavam em línguas, então, esses estavam muito mais perto de Deus do que aqueles outros que não falavam. E muitas vezes esses agiam como os fariseus e batiam no peito, eu sou melhor. E é dentro desse conceito de diferenciação de pessoas, de dons espirituais, que o Paulo escreve a carta de Corinto. E quando eu for ler aqui sobre a ceia, eu vou ler o texto, capítulo 11, versículo 23 em diante, onde Paulo explica como é que deveria ser a ceia. E se você for ler o capítulo 15, o capítulo 14, o capítulo 15, o Paulo está falando sobre o dom de profecias. E se você for falar antes, Paulo está falando sobre a unidade da igreja. E de repente, quando se fala sobre dons espirituais, Paulo entra no capítulo 13. Eu sei que talvez você já deve ter ouvido esse texto em alguns momentos de casamento e tudo mais,
Mas o contexto do qual Paulo escreve capítulo 13 de Coríntios, de 1 Coríntios, é dentro de um contexto que ele queria colocar o amor, amor de Deus, amor de Jesus, como um dom superior aos demais. Então, dentro desse contexto que eu gostaria que você ouvisse, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Você acompanha comigo? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Versículo 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Convido você a fazer uma oração comigo. Pai, a gente leu a Tua palavra e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade de nos convencer, ó Pai, de quais são os Teus desejos, qual é a Tua vontade para a Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Talvez agora, com o contexto dado e depois lido, faça mais sentido as palavras que eu li, se assim você conseguiu entender a minha leitura. Se não, eu te convido a mais tarde, quando chegar em casa à noite, você ler de novo esse texto e você vai perceber o que Paulo estava falando. Quando a gente entra num contexto que Paulo estava querendo diferenciar qual era o principal dom, ele não elenca nenhum desses de quais a gente mais vê. Talvez a gente pode ver o dom de línguas, o dom da palavra, o dom de profetizar, o dom do louvor, os dons de caridade, os dons. O que o Paulo está dizendo, e naquele contexto que eu disse que difícil é amar o próximo, porque o que é longe é mais fácil, eu digo para você, o grande desafio é a gente conseguir sentir esse amor. E é interessante a beleza do texto, porque Paulo desconstrói tudo aquilo que foi construído. E ele coloca o amor, esse amor que não é o desejo carnal do homem pela mulher e vice-versa, que não é o amor de pai para filho, que não é o amor de amizade, que é o amor de Deus, ele coloca como um critério de avaliador. Tudo agora tem que passar pelo critério, pelo crivo do amor. Qualquer coisa que for passado pelo crivo do amor e você chegar a um entendimento que existe aquilo, mas sem amor, isso diante de Deus perde o valor. Você já parou para pensar nisso? E ele é drástico em falar. O Paulo, ele pega pesado com a gente. Ele pega pesado com a igreja de Corinto. Ele diz que nada adianta essas ofertas. Ele diz que nada adianta desse louvor.
Ele diz que não adianta nem você entregar a sua própria vida, no caso aqui, ser queimado, porque era como estavam sendo perseguidos os cristãos, né? Eles eram queimados em praça pública, eram jogados para os leões, crucificados de ponta cabeça. Não adianta, diante de Deus não tem serventia, porque a motivação de ter feito essas atitudes não foram regidas pelo dom supremo. E isso é muito difícil de entender. Como que Deus não aceita a minha oferta? Eu coloquei ali, eu fiz, porque foi o que me pediram, porque que mandaram. Não serve, meu amigo, não serve, meu irmão. Não serve. Não serve. Melhor você gastar para pagar suas contas, abastecer seu carro, pagar a tua internet. Talvez valha mais, porque aqui não vale. É pesado, não é? É duro, né? Meu dinheiro, eu trabalhei, eu consegui, como assim não aceita? Não é o pastor Maurício que não aceita, não é os presbíteros que não aceitam. Na verdade, a igreja precisa. Eu estou vendo que vocês estão construindo, reformando, né? Precisa sim. Eu estou falando de coisas do reino de Deus. Eu não estou falando de coisas materiais. Isso diante de Deus não tem valor. Tá bom. Então tá bom, Mateus. E que tipo de amor é esse que Paulo estava falando para a igreja de 1 Coríntios? Do versículo 1 até o versículo 3, você tem uma desconstrução, onde que o amor, se não tiver em primeiro lugar, os demais dons perdem a serventia, não tem valor diante de Deus. Você pode ler. Ele começa, ainda que eu fale línguas, se não tem amor, não tem serventia. É isso que ele faz do versículo 1 até o 3, mas propositalmente. E daí ele entra do versículo 4 ao versículo 8, descrevendo o que é, como que você pode entender esse amor de Deus. E é interessante aqui que você vai, agora eu vou fazer uma descrição rápida, né? Mas você vai perceber que tudo que fala do versículo 4 ao versículo 8, você em algum momento da sua vida, talvez até hoje, pode ser que hoje, vindo para cá, ou antes, ou amanhã você vai vivenciar isso, você vai perceber que muitas dessas coisas aqui não são coisas que você consegue exercer no dia a dia com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com as pessoas que trabalham com você, com seu chefe, com as pessoas que respondem, com seus amigos, seus familiares. Antes de ler versículo 4 e versículo 8 novamente, eu queria dizer para você, isso aqui não é uma opção. Não é uma opção, eu faço se der. Isso aqui é viver o amor de Deus. E eu quero te voltar de novo àquela ideia que eu trouxe, que difícil é amar o próximo. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você sabe com quem eu me comparo quando eu leio esse texto aqui? Qual personagem bíblico que me vem à cabeça? Talvez você vai concordar comigo, talvez não. Eu lembro de Jonas. Profeta Jonas. Porque o que estava no coração de Deus? Vai e prega arrependimento. O que estava no coração de Jonas? Se eu não pregar arrependimento, eles não vão se arrepender e Deus acaba com eles. O que me passa é que nós, como igreja, e com certeza a igreja de Corinto vivia, é a mesma perspectiva de Jonas. Que o céu sirva para mim, mas não para aqueles que eu não gosto. Que o céu, que Deus sirva para mim,
mas não para aquelas pessoas das quais eu não me dou muito bem. Que esse Deus seja para mim, mas não para aquelas pessoas que um dia me ofenderam. Que esse Deus faça bem para mim, mas não daquelas pessoas que um dia mentiram para mim, me traíram. Me parece que o ser humano ainda está muito mais para Jonas do que para Jesus. Se você não conhece a história de Jonas, depois você vai lá e abre lá, são pouquinhos capítulos lá e você vai entender muito bem o que eu estou falando. A ponto de, conclusão do livro de Jonas, ficou triste quando Deus resolveu salvar as pessoas. Porque o que interessava para ele eram os seus próprios interesses. Agora, é interessante a ideia que Paulo traz, e me parece que isso de alguma forma nos traz até um certo conforto, de saber que as coisas de Deus, elas não são reveladas a nós ainda de uma forma completa. E ele faz isso dos versículos 9 em diante. Desculpe, dos versículos 8 em diante. E ele começa dizendo que o amor não acaba. E depois ele diz que hoje nós temos uma visão incompleta, como que obscuramente, como um espelho embaçado. Mas um dia nós vamos ver completamente. E esse dia, quando chegar, tudo vai se clarear. Mas ele compara aqui a igreja de Corinto como pessoas ainda que eram imaturas. Porque ele diz, um dia eu pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás e comecei a pensar como homem. E ele, se você for fazer isso uma lógica de pensamento, ele está dizendo, tudo aquilo que eu pedi para que vocês precisem fazer, que estão lá nos versículos 4 até o versículo 8, hoje vocês não conseguem fazer, porque vocês vêm de maneira obscura, porque vocês não conhecem Deus por completo e porque vocês ainda são imaturos. Mas vai chegar o dia da maturidade. De certa forma, isso me traz um conforto, mas ao mesmo tempo uma indignação por saber que muitas vezes eu ainda sou uma criancinha quando vou falar das coisas espirituais de Deus. Por que então que o amor é tão importante? Ele faz uma bela conclusão dos versículos finais. E ele diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, desses três, o maior é o amor. Talvez se você já fez um estudo aprofundado de 1 Coríntios 13, você já tenha essa resposta, mas eu quero reafirmar aqui para a igreja. Para que a gente precisa de fé? Eu ouvi aqui, agora não me lembro quem foi que falou, mas alguém em uma oração, algum cântico, falou que esperamos a volta de Jesus. A nossa fé é no nosso Salvador, amém? Amém? Esse Salvador que vem te salvar. Só que isso é comprovadamente explicável pela ciência, volta de Jesus Cristo? Não. Você precisa de fé. Fé é a esperança das coisas que se esperam e não se veem. Por isso que ele diz, você precisa de fé. Você precisa de fé. Você precisa de esperança. Por quê? Você espera o quê? A segunda vinda de Jesus, que vem para buscar a sua igreja, não é verdade? Agora me responde uma coisa, quando Jesus vier e levar os seus, e você e eu estamos nessa, amém? Você concorda comigo que você não vai mais precisar de ter fé e nem esperança? Porque a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e não se veem, você vai estar vivenciando. Você vai precisar de fé para crer no quê? Você já vai estar junto de Deus. Você concorda comigo que aquilo que você espera do verbo esperançar, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, já vai ter acontecido? Concorda comigo? Então aquilo que você espera, você não vai precisar mais ter esperança, vai ser uma realidade plena. Que muitos dizem que vai acontecer nos nossos dias. Eu não sei, eu sempre ouvi isso. Uma vez eu ouvi falar que era na virada do ano 2000,
Aí depois uma vez falaram para mim que seria no ano 2018, passou. Tem muito de conta. A verdade é que ninguém sabe. E a verdade é que todo mundo gostaria de não morrer, esperar e ver Jesus descendo do céu, não é verdade? Essa é a grande esperança. Mas ninguém sabe. E tá aí os fatos. Todo mundo que coloca a data, até hoje ninguém acertou, né? Mas não precisa mais de fé e esperança. Junto de Deus, não. Você vai estar lá. Aquilo que você espera já vai ter acontecido. O que sobra dos três lá, junto de Deus? Sobra o amor. Por isso que Paulo fala, gente, vamos parar com a bagunça? Vamos parar com esse negócio aí de cada um buscar os seus próprios interesses? Porque quando a gente vai falar de amor de Deus, a gente está falando de comunidade. A gente está falando de comunhão. A gente está falando de aceitação. E a gente não está falando de, eu senti um amor pelo Guilherme. Não. O amor de Deus que ele fala aqui é obediência. É obediência. Qual foi as palavras de Jesus nas suas últimas orações, quando ele estava lá no Gólgota, antes de ser entregue e depois crucificado? Quando ele vai orar para Deus, o que ele fala para Deus? Antes. Passa de mim isso. Não quero. Passa de mim esse cálice, Senhor. Passa de mim esse cálice. Jesus pediu isso para Deus. Mas seja feita a tua vontade. O que me leva a entender que a vivência das coisas de Deus não são os meros prazeres terrenos que a gente pode ter, mas é a aceitação de que nós não somos desse mundo e de que nós temos muitas outras coisas para correr atrás e que amar ao próximo como a ti mesmo é muito difícil. Mas está aí uma chave de mudança de visão de igreja, seja para abençoar os cristãos que estão lá na Líbia, mandar recursos para aqueles corajosos que optaram por ir, se sentiram vocacionados para ir por aí. Como tem um missionário aqui, como que é o nome, que está na Turquia? Quem lembra o nome? O Lucas e a Josi foram lá para a Turquia, gente. Pensa num lugar difícil. E é um lugar bonito, viu? E eu não sei para quem sabe, mas a Turquia é onde está a cidade de Éfeso. A região de Éfeso, onde Paulo escreve as cartas. Lá tem um monte de lugar lá para visitar, que está a maioria dos locais lá onde foram formadas as igrejas. Que hoje não é cristão, né? E já ouvi falar que você vai lá turisticamente, as pessoas, aí é onde está os teus cristãos aí que vocês gostam, e passavam por aí, Mas corajosos, né? Então entregam a vida em prol de missões. É uma convicção muito forte, mas não só para eles, para vocês aqui, para mim. Podemos orar, pedir a Deus que Ele realmente traga sobre nós esse amor. Mas eu digo para você, esse amor do qual eu li aqui de 1 Coríntios 13 é um exercício de obediência, nada mais além disso. Não espere você se sentir, aquele sentimento, agora eu amo todo mundo, que pode acontecer, o Espírito Santo pode colocar na sua vida, mas o exercício do amor ágape, esse amor divino, ele é obediência à palavra de Deus. E tratar esse versículo 4, 5, 6 e 7 é realmente o que faz a diferença nas nossas vidas, não só como igreja, mas faz diferença na nossa vida, dentro da nossa casa, na escola, no trabalho, com os amigos, seja onde quer que você esteja, com a sua família, no quarto, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. A vivência desse dom é que faz a verdade, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, acontecer. Eu te convido mais uma vez a baixar a sua cabeça. Convidar o grupo de louvor, pode vir até a frente para me ajudar. A gente tem um cântico depois, né? Eu te convido a baixar a sua cabeça e orar junto comigo. Pai, obrigado pela reflexão que o Senhor nos deu. Eu peço, Deus, que o Senhor venha falar conosco. Que o Teu Espírito Santo, Pai,
tenha liberdade sobre nós, para nos mostrar, Deus, que nós podemos ser missionários dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente for, Pai. Que o que nós precisamos, na verdade, é obedecer os princípios que o Senhor nos ensinou. E que essa noite, Pai, o Senhor traz sobre nós o princípio de que precisamos exercer esse amor cristão, do qual Paulo falou aqui, e de qual o apóstolo João falou lá em 1 João, que se o Senhor é amor, só nos cabe, Deus, se estamos próximos de Ti, demonstrar esse amor, Pai. E a partir daqui, Deus, nós mostrarmos às pessoas que estão à nossa volta que Deus é amor. E que nós conhecemos esse Deus de amor, não só de ouvir ou de vir ao culto, mas nós conhecemos de andar contigo. E as nossas atitudes refletem, Pai, esse amor para com as pessoas. E que por mais difícil que isso seja, Deus, que Teu Espírito Santo trabalhe na vida da igreja, a ponto de que nós consigamos, Pai, vivenciar na prática, Pai, esses versículos 4, 5, 6, 7 de 1 Coríntios 13. Que de alguma forma, Deus, o Senhor nos diminua, nos convença, Pai, a ser menores do que nós queremos ser, e faça, Deus, com que o Senhor cresça, para que Jesus Cristo seja realmente refletido em nós. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a cantar essa música e depois a gente vai participar da ceia do Senhor. Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor, quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Valor, sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Quanto amor Ele tem por mim. Jesus tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, eu canto pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor.
Deus nos abençoe. Eu quero convidar você agora a ficar de pé. Você teve tempo de sobra aí para orar, para cantar, para agradecer, para pedir perdão, como o Guilherme mesmo aqui nos levou a um momento de misericórdia, né? Vamos dizer assim, misericórdia, Senhor. E a gente participa agora da ceia do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor e falar para Deus aquilo que você sente. Se você está aqui, para mim está muito claro. Você está buscando Deus. Amém? Você já pediu perdão na liturgia do culto? Se você participou, você pediu. Senão você pode pedir agora. A ceia é para aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se você professa, a ceia é para você. Mas esse momento é seu com Deus. Esse momento é seu com Deus. O que você tem para dizer para Ele agora? Talvez você se sentiu desafiado com a reflexão que foi feita. Talvez isso não surtiu efeito nenhum em você e você quer ouvir mais Deus falar com você. Talvez você está incomodado com a tua semana que passou, com a tua semana que